Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, pessoal. Essa aula de História é para os alunos dos sétimos anos A e B. E o conteúdo da aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar trabalhando sobre mercantilismo. E hoje a gente vai trabalhar mercantilismo e colonização da América Portuguesa. O conteúdo dessa aula, pessoal, está nas páginas 132 até a 136 do livro didático da matéria de História. Então vamos dar seguimento à nossa aula. Primeiramente, o que é mercantilismo na mente de vocês, pessoal? Acho que vocês devem estar dizendo, já tem o que é mercantilismo. Para que a gente estudar isso? Mas a gente precisa entender que o mercantilismo, pessoal, foi um conjunto de práticas econômicas. Aí você pergunta, que prática econômica é essa? Foram aquelas que foram desenvolvidas na Europa na Idade Moderna, entre os séculos XV e o final do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas, diversas de acordo com os estados, e caracterizou-se por uma intervenção do Estado na economia. A gente estava vendo o absolutismo, que era o poder centrado nas mãos do rei. E uma prática que nasce dentro do absolutismo é o próprio mercantilismo, porque o mercantilismo vem desenvolver a sua prática econômica dentro daquele poder exercido pelo rei. Aí tá, pessoal, o que era o mercantilismo naquela época. Veja que a gente vê como mercantilismo como um conjunto de práticas econômicas que tem por finalidade fortalecer a economia daquele país. Para quê? Para que o país se tornasse mais rico, para que o país se tornasse mais expressivo. Muitos países dentro do período de mercantilismo se tornaram potências econômicas mundiais. Graças ao quê? Graças às práticas econômicas criadas dentro do mercantilismo. Aí você pergunta, professor, se o mercantilismo era isso, quais são os conceitos? Porque o senhor falou que ele era um conjunto de práticas econômicas. Mas em que se dava esse conjunto de práticas econômicas? Preste atenção, pessoal. Um dos princípios do mercantilismo era a balança comercial favorável. Era a área da atuação dentro do mercantilismo. Por quê? Essa balança comercial ela era favorável da seguinte forma. No comércio internacional, ou seja, aquele comércio que acontece fora do país, ou seja, aquele país que exporta para outro vender. Buscava-se vender mais do que comprar. Para quê? Para se obter um saldo. Veja aqui na balança da imagem que eu coloquei no slide de vocês, em que uma pessoa está o quê? A balança está o quê? Um lado está mais pesado do que o outro, ou seja, aquele lado exportador deveria ser aquele lado que vende mais, ou seja, na balança aí, aquele lado que está mais pesado, vai o quê? Vai para baixo. Então, os países que adotavam práticas mercantilistas naquela época, eles tinham pelo conceito de vender mais e comprar pouco, comprar só o necessário. Aí você pergunta, para que isso? Para ter um saldo mais favorável, um lucro. Veja bem, eu tenho 10 sapatos, vamos para um lado de matemática. Eu tenho 10 sapatos, eu vendo esses 10 sapatos, vendi para outro país fora e comprei só um. Então eu fiquei com o lucro dos outros 9. Então, a balança comercial favorável era isso. Era vender mais, comprar menos, ou seja, vender para os outros países no comércio internacional e comprar menos para que se obtenha um lucro maior. Aí, ó, outra prática dentro desse mercantilismo, pessoal, é o metalismo. A gente vai ver três tipos de práticas. A primeira foi a balança comercial favorável e agora a gente chega dentro do metalismo. O metalismo é conhecido em outras partes da Europa como bulionismo. Esse princípio, pessoal, consiste em defender a acumulação de metais preciosos como principal forma de obtenção de riquezas. Esse conceito foi utilizado principalmente na Espanha, durante o reinado dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Essa prática coincidiu exatamente com o período em que os espanhóis traziam uma enorme quantidade de metais preciosos de sua colônia da América, ou seja, que cada país, quando ele tivesse uma quantidade de metais preciosos a mais, significava que aquele país era mais rico, significava que ele tinha mais riquezas para se expressar mundialmente. E um dos países que ganha destaque com esse princípio de metalismo, como foi a leitura aí do texto, foi qual? A Espanha. A Espanha aplicou muito esse princípio conhecido como metalismo. Enquanto ela tivesse mais metais preciosos, mais ela dizia, eu tenho mais riquezas do que vocês. Então eu estou num patamar diferente. Dentro das outras duas práticas, entra a prática protecionista, que é uma prática usada até hoje.
Os estados cobravam taxas e tarifas de entrada de produtos importados, tornando-os mais caros que os artigos nacionais similares. Essa medida visava dificultar a importação e assim manter a balança comercial favorável. Aí você pergunta, já que logo no começo da leitura o senhor falou que essa prática protecionista é adotada até hoje. Eu vou explicar para vocês por quê, pessoal. Você lembra quando eu falei do princípio de balança comercial favorável? Que eu dizia que tinha que vender mais e comprar menos. A importação, quando o texto aqui fala, ela está dizendo no sentido de comprar. Do país comprar de outro. Mas o que é que fazia? O protecionismo fazia. Os produtos que eram criados aqui no país e vendidos aqui mesmo tinham uma taxa e uma tarifa, pequenininha. E aqueles outros que vinham de fora, eram os mesmos produtos, tinham uma taxa maior. Ou seja, aquele país de fora não iria querer vender de uma forma porque ia ter que pagar uma taxa e uma tarifa. Isso para quê? Isso é ainda hoje usado para valorizar o produto nacional, aquilo que é produzido dentro do país, e para aquelas pessoas que produzem, elas tenham lucros que consigam fazer com que sua produção aumente gradativamente ao longo dos anos. Por isso que essa prática protecionista hoje é utilizada. Um exemplo disso é o Brasil. O Brasil aplica muito a prática protecionista. Aí, dentro de todo esse processo de mercantilismo, absolutismo que a gente vem estudando, a gente vê a colonização da América. A colonização da América, pessoal, começa a partir da expansão marítima iniciada nos séculos XV. Os estados europeus procuravam ampliar suas atividades mercantis por meio da exploração de domínios ultramarinos. No continente americano, estabeleceram-se colônias que desempenharam um papel importante na política mercantilista. Então, a colonização da América está vindo com aquele processo em que os europeus estão desembarcando no continente americano. Mas ao desembarcar aqui, os europeus também aplicavam as práticas mercantilistas para que ele obtesse os 3 tipos de prática. Quais eram os 3 tipos de prática que eu falei? Balança comercial favorável, metalismo e protecionismo. Então os europeus aplicavam essas práticas comerciais dentro dos países que eles estavam colonizando, que eram os da América. A exploração econômica das colônias por parte dos monarcas europeus ficou conhecido como política colonialista, que é essa política que eu estou falando para cá, é trazer a implementação desses 3 tipos de modelos mercantilistas para dentro do país. Ela subordinou a América e a África ao sistema econômico das metrópoles. Essa relação ficou conhecida como Pacto Colonial, ou seja, cada parte da América e da África estava ligado ao sistema econômico das metrópoles, ou seja, as metrópoles eram aquelas que estavam sendo colonizadas ou já eram colonizadas pelos europeus. E essa subordinação acabou gerando um negócio chamado Pacto Colonial. Esse Pacto Colonial fazia com que as pessoas fossem subordinadas à metrópole, que era a maior cidade, a cidade maior, que constituía o local onde os europeus estavam inseridos, já tinham conseguido colocar suas práticas, e lá eles colocaram o Pacto Colonial. É isso aí, pessoal, o que é o Pacto Colonial. Vejam, o Pacto Colonial, quando a gente pega aí, está dizendo que é um monopólio, é uma exclusividade. Por quê? Porque os produtos manufaturados e escravizados iam para a colônia, depois se tornavam matéria-prima e produtos tropicais e metais preciosos iam para a metrópole. Veja que o círculo continua rodando aí, mas sempre ele tem o quê? Tem um ponto de chegada e um ponto de saída vindo de onde? Da metrópole. E também da colônia. Colônia e metrópole são totalmente importantes, por quê? Porque a colônia produz muito. Se a colônia produz, ela deve mandar para onde? Para a metrópole. E aquilo que sobra da metrópole, que ela produz, vai para onde? Para a colônia, para depois voltar. Veja que é um ciclo de ligação, onde todos estão interligados, ou seja, um processo de conjunto para fazer com que a metrópole cresça cada vez mais e a colônia também se desenvolva. Agora é com você, meu alunado. Ficou com dúvida? Reassiste essa aula novamente. Mas faça uma leitura também das páginas 132 até 136 do livro didático. Ainda ficou com dúvida? Vem no privado do professor, chama no WhatsApp, professor, estou com dificuldade. E em seguida, responda a atividade que coloquei no roteiro e que eu postei as fotos no grupo.
E muito obrigado pela sua presença nessa aula. Sua presença aqui foi importante para que essa aula continue crescendo cada vez mais, que até um dia a gente consiga chegar no ensino presencial novamente. Até lá, meu muito obrigado por você ter tirado um pouco do seu tempo e ter assistido essa aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus e bons estudos. Um beijo e um abraço virtual para cada um de vocês. Até mais, pessoal. Meu muito obrigado.